Boa noite a todos, graça e paz, amém? É uma honra, um privilégio nesta noite podermos estar neste lugar, amém? E ter esta incumbência de poder ser o preleitor da noite de abertura. Muito me honra, mas muito me deixa as minhas pernas a tremer, porque é uma responsabilidade bastante grande, mas pedimos a graça do Senhor para que Ele venha nesta hora e, tal como a oração foi feita, que o Senhor nos possa capacitar e nos possa ungir com a sua unção para que a palavra e tudo quanto Ele nos quer ministrar nesta noite possa ser feito em nome do Senhor Jesus. Amém? Me alegro em ver alguns amigos, os irmãos, os manos que realmente temos estado nesta nossa rede. Agradecemos ao Senhor por este tempo maravilhoso de unidade, por este tempo maravilhoso que o Senhor nos está a preparar desde então. Já estava preparado no céu, está a descer para nós neste dia, de uma forma gloriosa e poderosa, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer aos pais por honrarem, por estar neste altar aqui ministrando. Para mim é uma honra e estar aqui neste altar ministrando nesta noite em nome do Senhor Jesus. Na realidade, de mim mesmo pouco tenho para dar, mas aquilo que hoje me traz a este lugar, sem dúvida que está uma palavra preparada no trono de Deus para cada um de nós. Sei de antemão, meus queridos irmãos, e digo isto sem sombra de dúvida, que tudo quanto nós vamos receber aqui hoje, tudo quanto nós vamos viver aqui, aliás, já temos estado a viver, e quando nós estávamos no tempo de adoração, eu pude entender uma coisa: a chave para tudo é uma vida de adoração. Isto é sem sombra de dúvida. Tudo aquilo que nós possamos fazer numa vida de adoração é refletido nestes tempos em que o Senhor nos ministra, em que o Senhor trabalha connosco. Eu tenho uma mentalidade, e Deus pôs esta palavra no meu espírito no início deste ano. Enquanto eu o adoro, é Ele a procurar por mim, porque já diz a sua palavra: aqueles que o adoram em espírito e em verdade, é esses que o Senhor procura. No entanto, enquanto eu passo a lamentar-me, sou eu a procurar. Enquanto eu vivo uma vida de lamento ou uma vida de procura, de ansiedade, sou eu a procurar. Mas quando vivemos adoração, é Ele a procurar por nós. Por isso, neste dia, enquanto tu adoras, enquanto nós vivemos um tempo de adoração, creiam, Ele já nos encontrou. Porque Ele está aqui desde o início, procurando encontrar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Sabemos que durante este processo, este tempo que nós estamos a viver, Deus vai mexer connosco, irmãos. De certa forma, Deus vai sacudir-nos, Deus vai agitar-nos. E Deus vai fazer connosco, ou seja, vamos sair daqui melhor do que ao que entramos, de certeza absoluta. Nós vamos sair daqui preparados para uma investida grande daquilo que o Senhor quer fazer neste tempo. Nós estamos no tempo, no exato tempo, no momento certo da preparação para o fim dos tempos. Irmãos, uma das coisas que o Espírito Santo de Deus falava claramente comigo é que estamos a entrar na reta final para o avivamento do fim. E se estamos a entrar na reta final para o avivamento do fim, nós temos que estar preparados para esse avivamento que está para chegar. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Uma das coisas que o Espírito Santo fez-me entender é que realmente esta nação, a nação do Brasil, e eu hoje estou a pregar aqui, acreditem, irmãos, estou a falar com vocês, mas não estou a olhar só propriamente para a rede, não estou a olhar só propriamente para os irmãos, porque uma palavra eu pedi ao Senhor: Senhor, que palavra direi aos meus irmãos, àqueles que estão lá, que estamos nesta rede? O Senhor disse: não vais só falar para uma rede, não vais só falar para os teus irmãos, vais falar para uma nação, de alguma coisa que uma nação precisa. O Brasil, conhecido como o celeiro de missionários. A nação do Brasil que tem tocado tantas nações com avivamento, com unção, com poder, com restauração, com renovação. Uma das coisas que o Espírito Santo de Deus falou claramente ao meu espírito, a partir do dia e do momento em que o apóstolo, nosso pai, disse:
Nuno, estarás a ministrar no nosso liderar. E entrou como que um frio, um gelo dentro do meu corpo. Eu só tive tempo de ficar de joelhos e dizer: Senhor, o que é que eu direi? E houve uma palavra que desde esse dia nunca mais saiu do meu espírito, nunca mais saiu do meu consciente, nem do meu subconsciente. E a palavra foi isto: antes que se apague a lâmpada. Antes que se apague a lâmpada. Essa palavra tem vindo a bater muito forte no meu espírito. E eu quero que da mesma forma que está a tocar em mim, que possa tocar em cada um de vocês que está aqui nesta hora. Uma coisa é certa: quando esta palavra, antes que se apague a lâmpada, chegou ao meu espírito, imediatamente fui direcionado para 1 de Samuel, no capítulo 3. E em 1 de Samuel, no capítulo 3, e no versículo 3 também, diz algo interessante, que nós temos vindo a falar e que nós temos vindo a dialogar. E a palavra é esta: e ainda não tendo sido apagada. Há outras traduções que dizem: e ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Agora, quando fala em lâmpada, está a referir-se realmente a que lâmpada? Quando está a dizer, quando a lâmpada, antes de que a lâmpada se apague, que lâmpada está a falar? Posso entender uma coisa, irmãos, que a lâmpada de Israel, naquele momento, era Eli, o sacerdote. E vocês estão a dizer comigo agora: mas eu pensei que a lâmpada era a lâmpada o candelabro. Sim, não quero ir contra qualquer palavra ou qualquer ideia teológica, não, livre-me Deus, mas uma palavra que o Espírito Santo me falou para mim, eu quero compartilhar convosco. A lâmpada de Israel era Eli. Naquele momento, Eli era aquele que estava acendido perante a nação, para trazer para a nação direção, visão, missão, para trazer para a nação tudo aquilo que era o mover necessário para a nação. No entanto, há uma palavra que eu começo a entender. Eli, a lâmpada começou a se apagar pouco a pouco. A lâmpada começou a diminuir pouco a pouco. Porquê? Porque começou a permitir e a deixar que coisas acontecessem que o Senhor não estava em nada satisfeito, que o Senhor não estava em nada feliz. Alguma coisa estava a acontecer naquele momento. E Eli começou a perder a visão, e Eli começou a perder a mobilidade, Eli começou a perder aquilo que era a unção, e Eli começou a perder o comando, e naquele momento os seus próprios filhos sujavam o altar, sujavam o lugar santo. Uma das coisas que eu começo a entender é que Deus estava muito triste com Eli. Deus estava muito triste com aquela lâmpada. Alô? Alguém está aí? Então o Senhor começa a preparar uma outra lâmpada. Antes que se apague a lâmpada, ou seja, antes que Eli seja apagado, antes que o sacerdote Eli seja apagado, eu preciso ter uma outra lâmpada acesa, que ilumine, que traga caminho. E eu comecei a estudar a Santa Palavra, irmãos, e eu dizia: Senhor, mas como é que contexto haverá para que Eli, para que Samuel fossem a lâmpada de Israel? E eu então encontrei em 2 de Samuel, no capítulo 21 e no versículo 7, uma palavra, irmãos, tão conhecida entre nós, que era o momento em que Davi, o rei Davi, saiu para a guerra. E no momento em que o rei Davi saiu para a guerra, quase ele entra numa emboscada, quase ele morre. E então há uma palavra que é dita por Abisai. No versículo 17 diz: porém Abisai, filho de Zuriá, o socorreu, e ferindo ao filisteu, o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à batalha.
para que não se apague a lâmpada de Israel. Alguém está comigo aqui? No momento exato eu começo a entender, então há lâmpadas que precisam estar acesas. Há lâmpadas que não podem diminuir, há lâmpadas que precisam estar preparadas. E então, enquanto eu orava, enquanto eu pedi ao Senhor direção para esta palavra ser pronunciada, eu comecei a entender que, além de que as lâmpadas de Israel eram os profetas, os líderes naquele momento, em nosso ser integral, ou seja, no nosso corpo, na nossa vida integral, o Senhor considera que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor no nosso corpo. Diz a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 20, versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Ou seja, que a lâmpada é o nosso espírito. Ou seja, que nós, enquanto vivermos no espírito, enquanto o nosso espírito estiver tocado pelo Senhor, enquanto nós estivermos acesos, o Senhor consegue esquadrinhar, o Senhor consegue viver, o Senhor consegue estar tão perto de nós e nós conseguimos iluminar aonde quer que nós estejamos, a liderar onde quer que estejamos, à frente de uma nação, à frente de qualquer cidade, à frente de qualquer local, nós podemos estar iluminando, porque somos lâmpada para iluminar. Está alguém comigo? Podemos continuar? Eu estou vendo que vocês estão um bocadinho, não sei, com sono, mas sabem, eu estou a pregar para vocês neste momento, para mim são 2 da madrugada, por isso quem estaria mais cansado serei eu, não é? Portanto, podemos manter-nos um bocadinho atentos àquilo que o Senhor quer. Ok, então, o que é que nós podemos entender é que antes de que o espírito de Eli fosse apagado, Deus encontrou um íntimo. Deus encontrou um íntimo que estava junto à arca do Senhor. Aleluia. E aqui eu começo a entender, a interpretar quando é que as lâmpadas se acendem, quando é que as lâmpadas estão acesas. É que aqui há uma palavra muito clara. Deus tinha necessidade de acender uma lâmpada para apagar outra. No momento em que apaga uma, precisa ter alguém preparado para ser acendido, para ser novamente reativado. E ele encontra quem? Um tal de Samuel, que dormia junto à arca, que vivia junto da arca. Irmãos, eu posso entender uma coisa. Samuel era o homem indicado, Samuel era o profeta, Samuel era aquele que realmente, Samuel era aquele que daria início a uma nova temporada na vida daquela nação. Porquê? Porque era um íntimo. Porquê? Porque era uma lâmpada que seria acesa para iluminar Israel, para iluminar o povo de Deus, onde quer que o povo de Deus fosse. Aleluia! Sim, eu posso dizer, Deus não tem favoritos, Deus tem íntimos. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus não tem favoritos, Ele tem íntimos. Existem algumas lâmpadas nesta nação do Brasil. Segurem-se, porque aquilo que eu vou falar a partir deste momento é para maiores de 18 anos, sim, com certeza. Existem algumas lâmpadas na nação do Brasil que deveriam estar acesas, mas que por momentos, enquanto elas estiveram acesas, estiveram escondidas, estiveram guardadas. Estavam acesas, mas criaram o seu próprio meio. Estavam acesas, mas preocuparam-se com aquilo que o Senhor se preocupava. Estavam acesas, mas criaram a sua própria tribo. Estavam acesas, mas esqueceram-se realmente daquilo que havia que ser feito nesta nação. Apagaram-se, sim. Perderam visão, como Eli, perderam. Mas há um Samuel, há um grupo. É verdade, a primeira oportunidade foi que Eli tinha a visão. Eli era a lâmpada. Eli era aquele que deveria realmente trazer toda a visão. Mas Eli apagou-se
a luz dos seus olhos. Eli engordou bastante. Eli sentou-se numa cadeira. Eli esqueceu a sua casa. E o que é que começou a acontecer? Todo o povo deixou de ser iluminado, porque nem dentro da casa ele conseguia ter luz. Posso? Dão-me licença? Pois é, nesta nação o Espírito Santo de Deus disse, houve uma primeira oportunidade para alguns líderes desta nação poderem chegar aonde Deus queria levar esta nação. É verdade, Deus se entristeceu por algumas lâmpadas que realmente não se deixaram usar por Deus na forma que Ele queria. Mas olhem uma coisa, eu estou-vos a dizer que aquilo que eu estou a falar convosco é para maiores de 18 anos e nunca esqueçam isso. Deus hoje está a chamar por aqueles que querem ter a segunda oportunidade de serem as lâmpadas desta nação, as lâmpadas que vão iluminar, as lâmpadas que vão trazer luz, as lâmpadas que vão iluminar e ter visão para esta nação, as lâmpadas que vão trazer visão para uma nação que Deus abriu a sua boca para falar e alguém está disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor. Mas o que é que aconteceu com as primeiras lâmpadas? O que é que sucedeu com aquelas lâmpadas primeiras? Irmãos, algumas lâmpadas ficaram acendidas, mas colocadas em lugar errado. Ora, vejamos o que é que a palavra do Senhor nos ensina em Lucas, no capítulo 8 e no verso 16. Vejam comigo que nunca tinha percebido tão bem e de forma tão fácil aquilo que eu vou passar a ler neste momento. Vejam o que a palavra de Deus diz. Ninguém, pois, acende uma lâmpada e a cobre com algum vaso de barro, ou põe debaixo da cama, mas põe-a no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa encoberta que não haja de manifestar-se, nem coisa secreta que não haja de saber-se e vir à luz. Vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será tirado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter-lhe será tirado. O que é que o Senhor está-nos a dizer com tudo isto? É tão simples, é fácil de captar. Tem momentos em que nós damos a sensação que estamos a ler a palavra, mas que não a captamos. Mas neste dia o Senhor abre a visão da palavra para nós conseguirmos entender. Vejam isto, quando uma lâmpada se acende, não é para ser capada com um vaso de barro. Segredo, vaso de barro está a falar da nossa humanidade. Está a falar do nosso eu carnal, das nossas próprias vontades, daquilo que nós acreditamos ser, o que nós mais gostamos, das nossas verdadeiras paixões naturais. O Senhor diz, é impossível uma lâmpada ser colocada dentro de um vaso de barro. Foi precisamente o que aconteceu com Eli. Eli era a lâmpada, mas estava colocado dentro de um vaso de barro, não podia iluminar. Mas também diz que nem sequer é para ser colocado debaixo da cama. O que é que a palavra está-nos a indicar com isto? É simples. A cama neste momento está-nos a falar do lugar de descanso, do lugar de comodismo, do lugar de ficarmos inertes. E o que é que o Senhor está-nos a dizer nesta hora? É tempo de nós percebermos que a lâmpada não é para ficar debaixo da cama, ou seja, aí guardada no momento em que devíamos estar enérgicos, vivendo com energia esta palavra que o Senhor nos está a dizer, para levar a luz àqueles que precisam de luz. Posso continuar? Mas tenho uma palavra para vos dizer e digo de novo: antes que se apague a lâmpada, Ele procura alguém disposto a ouvir a voz do Espírito. Hoje é noite de acender lâmpadas. Diz-nos a palavra em Lucas, no capítulo 15, no verso 8, que alguém perdeu uma dracma e a primeira coisa que fez foi acender a lâmpada e varrer a casa até encontrar a lâmpada, até encontrar a dracma que havia perdido.
sem querer assustar ninguém, mas reunimos-nos à escola de profetas antes de virmos para aqui, antes de eu sair para viajar. E um dos profetas da casa disse o seguinte: apóstolo, eu vejo-me entrar no Brasil com uma vassoura na mão, não sei porquê. Usa a expressão vassoura, né? Vassoura. E o Espírito Santo de Deus fez claramente menção e fez-me entender que precisamos varrer a casa. Precisamos, com energia, acender a lâmpada de novo. E pôr as coisas no seu devido lugar. Deus está-nos a dar uma segunda oportunidade neste tempo. Para levar a cabo o grande avivamento do fim. O grande avivamento deste tempo do fim. Conta com uma igreja acesa. Não é, olhem, é tão interessante isto, é que este grande avivamento do fim vai ser diferente de todos, pois o tempo que se segue é um tempo de tão grande avivamento, o maior dos avivamentos da história. Estamos na reta final do fim dos tempos, Jesus está a voltar e, como é predito pelo próprio profeta Joel, a palavra diz: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Irmãos, há uma necessidade, há grande necessidade de que hajam lâmpadas acesas para poderem então contagiar, para poderem então tocar, para poderem tocar em toda a carne. Olhem, em toda a carne. E há algo que eu posso entender, é que esse avivamento não vai tocar só a igreja, esse avivamento vai tocar toda a carne, porque onde houver uma lâmpada acesa que possa passar por alguém que estiver a viver na carne, vai ser tocado, e o derramar do Espírito vai tocar, e o derramar da unção vai tocar, e vai haver transformação como nunca outrora. Mas são necessárias lâmpadas acesas. São necessárias lâmpadas que estão preparadas para o grande avivamento final. Irmãos, neste tempo que nós estamos aqui, nesta nossa conferência, devemos preparar-nos. Devemos aceitar tudo aquilo que o Pai está a fazer conosco neste dia. Porque eu creio numa palavra. Daqui vão sair muitas lâmpadas acesas, que brilham, mas que não vão ser colocadas debaixo de cama, nem vão ser colocadas dentro de um vaso de barro. Não, nós não queremos isso. Nós não queremos ser como aqueles que perderam a oportunidade. Nós queremos aproveitar esta oportunidade que o Senhor nos está dando. E posso dizer-vos algo mais. Muitos de nós olhamos para trás e começamos a contemplar os avivamentos do passado, os avivamentos que aconteceram com os nossos irmãos do passado, e muitos de nós desejamos isso. Sabem, o Espírito Santo dizia-me esta tarde, diz ao meu povo, diz aos meus servos, diz a estes líderes que estarão na tua frente, algo que eu te vou dizer. E eu comecei a anotar, e o Senhor dizia que esse avivamento que está a chegar é um avivamento que esses desejariam ter, porque vai ser o maior de todos os avivamentos da história. Mas olha, não é para aqueles que estão acomodados, não é para aqueles que estão a viver dentro de um vaso de barro, não, é para aqueles que estão acesos, e é para aqueles que estão junto da arca e que passam a noite a velar e que passam a noite em intimidade com o Pai, para terem um tempo mais próximo com Ele, para viverem o avivamento do fim. Eu quero esse avivamento na minha vida. Porque ainda há alguns que não se contaminaram, porque ainda há alguns que não se deixaram apagar, porque ainda há alguns que não se deixaram esquecer, não se deixaram acomodar, se levantaram em força, disseram sim, eu quero. Ainda há uma geração de Samuel, ainda há uma geração de profetas que quer viver uma intimidade com o Pai. Quantos querem hoje, neste dia, serem essas lâmpadas que se vão acender durante esta conferência? Amados, eu amo este termo. Vamos ser acesos. Vamos acender a chama. Irmãos, eu amo esta expressão. Precisamos iluminar.
Precisamos brilhar. É verdade, estamos no meio de um alvoroço grande, porque olhamos para um lado, vemos uns que gritam, olhamos para o outro, vemos outros que realmente querem ser, não sei se usará a expressão, mas eu vou usá-la no português de Portugal. Queremos ser tão quadrados que queremos ser os donos de tudo. Queremos ser inclusivamente e titulamos-nos os donos do avivamento porque estamos aqui há mais tempo. E se o avivamento não passar por esta linha que eu determino, por esta linha, por este limiar teológico, não pode ser avivamento. E o Espírito Santo está aonde? Eu não sei o que é que está a acontecer, mas está a acontecer tão grande rebuliço que muitas vezes, irmãos, o Espírito Santo de Deus, enquanto eu orava, enquanto eu clamava, o Espírito Santo de Deus dizia-me uma coisa: lembra-te, tal e qual como aquele cavalo que foi preparado para a guerra, que simplesmente com um bater de palma se assustava, mas agora está no meio da guerra. Houve os tiros, houve as armas, houve o som dos gritos. E não se demove, simplesmente fica à espera do toque dos joelhos ou do calcanhar do próprio cavaleiro para avançar ou para a direita ou para a esquerda. E o Espírito Santo de Deus disse-me uma palavra e eu quero compartilhar convosco neste dia. Deus deu-nos hoje o privilégio de podermos estar neste tempo, nesta escola, porque existem ministérios preparados para o último dia, que será algo que vai deslumbrar homens e anjos. Os que dele participarão, aqueles que participarão, não serão egoístas nem serão exibidos. E na sua maioria permanecerão desconhecidos do mundo e de grande parte da igreja. Suas obras e ensinos comoverão nações, mas muitos deles desaparecerão no meio das multidões, mesmo antes de serem conhecidos. Muitos dos apóstolos e dos profetas mais poderosos permanecerão incógnitos e não serão vistos pelo público. Eles não têm desejo algum de construírem grandes ministérios e não cobiçarão a fama e a fortuna. São celibatários espirituais que não violentarão a noiva, assim como um eunuco devotas totalmente na preparação da noiva para o rei. Deus deu-nos este privilégio de estarmos a ser ministrados neste tempo por pessoas, por uma paternidade que olha para nós e nos prepara para um tempo final de avivamento que vai marcar a história da igreja. Mas que não seremos muitas vezes conhecidos pelos homens, mas sabem, o inferno e o céu sabe que esses homens e essas mulheres são poderosos, são cheios da unção, estão preparados para tudo aquilo que o Senhor está a fazer. São esses que não violentam a igreja, porque no passado muitos violentaram a igreja. Mas Deus está-nos a preparar, e é por isso que Deus nos pôs em lugares seguros. Eu quero agradecer a Deus pelo Pai que nos tem dado neste tempo, que nos tem ensinado, tem-nos preparado para esta batalha, porque esta batalha que se segue é uma batalha poderosa, é a batalha dos fins dos tempos. Posso dizer-vos com toda a certeza, e não temo em dizer, Deus não usou favoritos, Ele sempre usou íntimos para os grandes avivamentos que pisaram a terra. Todos os avivamentos da história têm algo em comum. E o que é que tinham em comum? Vida de oração, vida de adoração, muita intimidade com o Espírito Santo, salvar almas a qualquer preço, sem se importar com o bem-estar pessoal. Ou seja, Deus não usou favoritos, Deus usou íntimos. Deus não usou favoritos, Deus usou
lâmpadas que estavam acesas junto ao altar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu posso entender uma coisa, irmãos, e eu digo isto sem qualquer temor. Eu posso entender que no presente tempo o Senhor está triste porque alguns têm feito festa. Alguns têm tido alegria, alguns celebram, alguns se alegram e até se alegram nas riquezas e no muito luxo. E no muito ter, e no muita aparência. Enquanto isso, Jesus está à porta. Deixa-me entrar. Dizes que és rico, que não tens falta de nada. Dizes que não precisas de nada. Estás aí com uma festa tão grande, estás aí com tanta alegria. Ei! Eu estou à porta e eu sou o dono da festa. E esqueceste de que eu devia entrar e estar aí. Deus está a chamar a sua igreja nesta hora. Este é um momento decisivo para aqueles que realmente querem entrar, cheios de unção, lâmpadas acesas. Neste tempo do avivamento final. Houve um avivamento que tocou muito forte na minha vida e foi o avivamento que entrou em Jerusalém. Esse avivamento que tocou em Jerusalém, irmãos, marcou a história daquela nação de uma forma muito gloriosa. Eu lembro-me que a palavra do Senhor nos ensina que quando quiseram trazer o avivamento, Uzá tinha aquela paixão toda por trazer o avivamento, mas não estava preparado para trazer o avivamento. Tinha muita paixão por isso. E há uma palavra que o nosso Pai nos ministra. Porque morreu Uzá? Que essa palavra tem que ser reproduzida. Essa palavra tem que ser trazida novamente para que muitos ouçam. Porque na realidade tem acontecido que muitos querem trazer o avivamento, mas já são lâmpadas que estão apagadas. Na sua própria religiosidade, na sua própria forma de pensar, mas querem trazer o avivamento. Mas há uma coisa que marca a minha vida, e é o facto que eu posso entender que quando a arca está a ser trazida, há alguém que pergunta: como é que a gente pode levar a arca para Jerusalém? Como é que a gente pode transportar o avivamento? Como é que nós podemos levar a presença de Deus? Como é que nós podemos fazê-lo? Ninguém sabia. E é normal que não se soubesse. É muito normal que não se soubesse. Irmãos, foram 20 e tantos anos sem arca. Quer dizer, o tabernáculo era composto por átrio, por lugar santo e lugar santíssimo. Veja-se bem, no átrio tinha todos os aparatos que realmente existiam no átrio. No lugar santo também havia, mas o lugar santíssimo, a única peça, a única mobília que havia do lugar santíssimo era a arca. Não estava lá a arca. Faz algum sentido que alguém entrasse lá de ano em ano? Por isso não havia instrução como entrar lá. Alô? Está aqui alguém comigo? Por isso é que ninguém sabia como transportar a arca. Porque os pais não ensinavam os filhos. Aquele lugar é o lugar mais perto do céu. Aquele lugar é um lugar de intimidade muito profundo. Quem entra lá tem que estar muito bem preparado, porque senão pode sair lá morto. Então o que é que acontece? Por carinho, com muito carinho, os judeus diziam que a porta do átrio era conhecida como o caminho. A porta era conhecida como o caminho. Então eles tinham o caminho. Chegavam ao átrio, conheciam-se, celebravam, brincavam, tinham que roupa mais bonita, que traje mais bonito, hoje como estás bonita, a igreja hoje, uau. Hoje em dia há uma moda que não sei,
Que moda será esta que hoje em dia esquecemos que o dono da festa é o Senhor e nós antes de sairmos de casa sabemos que vimos-nos ao espelho, estamos tão bonitos que tiramos uma foto e dizemos a caminho da igreja. Porque ainda não consegui perceber isto. Eu a caminho da igreja. Eu ainda não consegui imaginar o porquê disto. Não sei. Eu a caminho da igreja. Sim, a caminho do átrio. No átrio vai haver festa, no átrio vai haver celebração. Vai haver até uns que se vão atrever a lavar as mãos nas bacias de bronze para poderem entrar no lugar santo e oferecerem sacrifício. Mas e o lugar santíssimo? Não havia informação. Ninguém sabia o que é que se passava lá. Filhos não sabiam como entrar lá. Ninguém estava preparado para isso. Por isso, quando a arca vinha a caminho, como não se percebia do assunto, Uzá morreu. Como não se entendia do assunto, nada mais era como a religiosidade, Uzá morre. Agora, quando Davi compreendeu a lâmpada de Israel, aleluia, a lâmpada quando entendeu como trazer a arca, vamos cantar, vamos adorar, vamos celebrar, vamos oferecer sacrifício, a arca começou a chegar. Quando a arca entrou por aquele lugar, aleluia, Davi coloca a arca no seu lugar e diz, agora não precisamos parar, mas por favor, que venha Emã. Onde está Jedutum? Ele começa a chamar os príncipes da adoração. E ele entende o porquê. É porque só não vai entrar ali quem não tiver uma lâmpada acesa. Quem não for lâmpada não consegue perceber o porquê de estar na presença do rei. Só os íntimos. Só os íntimos vão conseguir compreender a força da sua presença. Que Ele não quer apenas visitar-nos. Ele quer habitar. Ele não quer passar apenas uma hora contigo, uma conferência contigo. Ele quer habitar. Ele quer permanecer. Ele quer fazer morada. Mas é preciso haver alguém que esteja disposto a dizer sim. Sim, eu quero. Sim, eu quero viver lá perto da arca. A minha Bíblia diz, antes que a lâmpada se apague, havia um tal de Samuel que vivia junto da arca. Ele era a lâmpada. Mas quando Davi reconhece a necessidade de ser lâmpada, de ser adorador, ele chama esses homens. Onde conheceria Davi Emã? Aonde é que ele conheceu Jedutum? Está-me a faltar um, ajudem-me. Asaf. De onde é que ele conheceu? O Espírito Santo esta tarde dizia-me algo interessante. Ele dizia, Davi conheceu esses quando, tal e qual como Saul, como nos foi anunciado antes pelo pastor César, tal e qual como Saul, Davi um dia também entrou numa escola de profetas. E ele começou a perceber que ali havia um Samuel que adorava, que cantava, e havia um Jedutum que trazia os sons do céu e trazia uma adoração à casa, e no meio daquilo havia profético, no meio daquilo havia uma voz profética. Sabe o que é que tem acontecido? Muitos têm calado a voz profética porque não têm percebido que a lâmpada quando ilumina tem que trazer o profético. Foi isso que Davi compreendeu. Davi trouxe algo profético a Israel, o grande avivamento que se chamava o deleite de Deus. Porque é o sonho de Deus desde o Éden. Éden, a palavra Éden significa lugar de delícias. Deus se deleita quando visita e tem habitação no meio daqueles que são lâmpada. Porque a minha Bíblia diz em Apocalipse que Ele é aquele que anda entre os candeeiros que estão acesos. Aleluia! Ele anda no meio dos candeeiros.
Eu posso entender que é tão importante que o tabernáculo tinha lugar santíssimo. O grande avivamento chegou porque uma lâmpada não se apagou. Pelo contrário, foi acesa. Eu posso entender que mais dia, menos dia, todos seremos confrontados com esta palavra. Por que é que vocês me seguem? Jesus um dia caminha e olha para trás e vê 2 dos seus discípulos e diz: mas vocês seguem-me porquê? Eles não disseram: queremos saber da tua teologia. Eles não disseram: queremos saber como é que tu realizas estas obras. Eles disseram: queremos saber onde é que tu vives, onde é que tu habitas, onde é que moras. Irmãos, mais dia menos dia nós vamos ser confrontados pelo Senhor. Porque é que nós o seguimos? Brasil, chegou o teu tempo. Quando a lâmpada em Lucas 15 está a ser acesa por uma mulher. É interessante que nós muitas vezes usamos esta parábola de Jesus e pregamos-la das mais diversas formas, mas eu posso entender esta parábola hoje numa forma talvez como nunca outrora pensei. E eu começo a entender que aquela lâmpada acesa por aquela mulher nada mais é o próprio Espírito Santo a acender a lâmpada do homem para encontrar aquilo que se havia perdido. E Deus hoje está a chamar por nós e está a dizer: o meu Espírito está entre vós para vos acender neste próximo tempo que se segue. Os íntimos, os que vivem perto, os que têm nada mais, nada menos do que momento atrás momento, tal como Samuel, enquanto a lâmpada de Israel dormia e estava cego, ele estava junto da arca do Senhor, não apenas para falar com o Senhor, mas para ouvi-lo, aquilo que ele queria dizer. Precisamos viver intimidade com o Pai para compreender o que é que Ele nos quer dizer neste tempo. Este é o avivamento que nós precisamos. Orar, clamar, adorar, ouvir e ouvir o Senhor e o seu Santo Espírito, até que o Espírito seja derramado sobre nós. Recordo nestes dias que no ano de 1904, em Gales, quando todo o mundo vivia em pecado, quando a condição espiritual era muito baixa, toda a nação se havia afastado de Deus, o pecado imperava em todos os lugares. Repentinamente, como um inesperado furacão, o Espírito Santo se estendeu naquele país. Houve um instrumento, um homem chamado Evan Roberts, que foi o instrumento, que foi a lâmpada. Numa das suas biografias é falado e explica-se que ele orou sem cessar e a sua oração era sempre: faz-me render a ti, Senhor, cada vez mais e procurar o teu lugar secreto. Quantos querem ser instrumentos? Quantos querem ser lâmpadas para o avivamento que está para renascer nesta nação? O que está para acontecer nesta nação é tão poderoso, mas ele só precisa de instrumentos que desejem ser lâmpadas, que vivam em intimidade com o Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu lembro-me, irmãos, conta-se que o sol nunca se levantou na China sem encontrar Hudson Taylor de joelhos em oração. Não é de surpreender que a missão no interior da China tenha sido tão reconhecida por Deus de forma maravilhosa. Porquê? Porque havia um homem que dobrava os joelhos antes do sol nascer. E o sol não se punha sem que ele tivesse de joelhos. Algo tem acontecido. É que há lâmpadas que querem permanecer acesas sem intimidade. Há lâmpadas que querem permanecer acesas, mas não querem buscar. Há lâmpadas que querem ser lâmpadas, mas querem adormecer. Há lâmpadas que querem ser lâmpadas, mas querem viver num vaso de barro. Cada vez que penso em uma mulher, Susana Wesley, que na realidade ela tinha 19 filhos e filhas, mas tirava sempre
1 hora por dia. Isto quem tem filhos sabe o que é tirar 1 hora por dia. Imaginem 19 filhos para ouvir Deus e saber o que Ele quer. Deus está interessado hoje em acender-nos antes que se apaguem as lâmpadas que não quiseram a primeira oportunidade. Deus está a contar connosco nesta hora. Por isso Deus está a enviar o seu Santo Espírito aqui para nos acender nesta hora. Será que há alguém nesta hora que está disposto a pagar o preço para estar naquele lugar santíssimo? Será que há alguém que está disposto a dizer sim? Sim, eu quero. Tem que haver uma decisão da nossa parte. Tem que haver um desejo de estar lá. Sim. Primeiro conselho, dizer sim. Segundo, fecha a porta e não queiras ouvir o ruído de fora, porque o ruído de fora vai perturbar-te muito e vai ser tão ensurdecedor que te vai impedir de ouvir Deus, e as lâmpadas precisam ouvir Deus. Como dizia Samuel, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Será que há lâmpadas aqui neste dia? Que tal como Evan Roberts possam dizer: rendo-me a ti, Senhor, a cada dia, porque eu quero ser uma lâmpada no meio desta nação. Há algo a fazer por esta nação. O avivamento está por chegar e Ele conta com lâmpadas que hoje estão a dizer sim. Será que há aqui alguém que quer dizer sim hoje? Será que há alguém que quer dizer sim, que se quer pôr de pés comigo e declarar sim, eu quero ser acendido como a lâmpada? Eu sou o primeiro a dizer sim neste dia. Espírito Santo, vem nos acender neste dia. Espírito Santo, vem acender a chama apagada neste dia. Será que há alguém que quer render-se neste dia a este tempo que o Senhor nos chamou, antes que se apaguem as demais lâmpadas? Deus nos escolheu como lâmpada para nos preparar para o avivamento final. Levanta as suas duas mãos ao céu comigo por uns momentos. Pode largar a sua Bíblia na sua cadeira. Pode deixar todos os aparelhos que estão à sua volta neste dia, com os seus olhos fechados em adoração. Quantos querem ser acendidos neste dia? Ele está hoje chamando por alguém que quer, que deseja, que anela, que quer ter uma aliança com o Pai, que quer dizer sim. Podes acender, Senhor, a chama, podes acender a lâmpada. Acende, Senhor. Precisa de alguém que hoje se decida, que hoje diga sim, eu me rendo. Oh, o Senhor chama por aqueles que hoje estejam desejosos para serem partícipes, para serem as lâmpadas para este tempo futuro. Oh, aleluia! Que possa haver um grito nesta hora, que possa haver um grito nesta hora. Eu me rendo, Senhor, conta comigo. Meu Pai, Espírito Santo, sei que não tenho nada para te oferecer, sei que não tenho nada para te oferecer,
Não tenho nada sequer para surpreender-te, Senhor, senão um coração que se humilha, senão um coração que se rasga. É por isso que a tua palavra nos ensina: chorem. Chorem os ministros. Proclamai jejum, proclamai um tempo de oração. Chorem entre a entrada e o altar. Neste dia, talvez nós possamos estar a dizer, tal como a minha oração foi dita: não tenho nada para te oferecer, Senhor, mas tenho um coração quebrantado. Uma vez mais, acende a minha vida. Quantos são aqueles que hoje querem decidir por rasgar seu coração e não suas vestes e dizer: sim,